a agência ela não cria nada por acaso, não cria nada do nada. Então, assim, tudo é pensado, é planejado, é pesquisado, e a agência ela tem profissionais de cada departamento ali especializado naquele assunto, com conhecimento próprio, para executar aquilo da melhor forma e oferecer a melhor proposta, o melhor jeito, a maneira ali de poder criar aquele job. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio de Briefzinho. Hoje a gente vai trazer um conteúdo super interessante, mas antes, para quem não conhece, Briefzinho é um projeto de conteúdo e educação da agência Inside para justamente informar, levar bastante informação acerca do mercado de marketing, comunicação e mais do que isso, né? Não falar só de cases e etc., mas falar também como funciona o dia a dia das agências, como são resolvidos os problemas, qual é o dia a dia ali com os clientes. E hoje, com certeza, esse tema ele vai esclarecer muita coisa nesse sentido, né? Mas antes, vamos apresentar aqui nossos integrantes da mesa, começando aqui pelo Marco Aurélio, que é diretor de atendimento e sócio da agência Inside. Bruno, que também está no atendimento aqui e também é da agência Inside, né? Que curioso. Olha só, coincidência. Guilherme Abreu, que cuida da parte de social media e faz parte da equipe também. E eu estou aqui, conduzo o planejamento. E hoje a gente tem um assunto bem interessante, é um assunto bem legal, esclarecedor. Eu acho que a gente traz hoje um pouco do dia a dia de fato e trazendo um pouco de explicação de como realmente conseguir produzir um projeto legal e que etapas, né, são envolvidas nesse projeto, numa construção de um projeto, numa construção de um job, que às vezes se ouve muito por aí, né, algumas coisas, e não se entende como que funciona desde o início até o que sai na TV, o que sai na internet, como que funciona todo o processo criativo, todo o processo dentro de uma agência, e a gente vai falar um pouco disso hoje. O tema hoje é da demanda e entrega, não é à toa, né? A gente vai falar um pouco sobre o fluxo de criação de jobs dentro de uma agência. Para começar, né, eu vou começar aqui introduzindo, né, o que é um fluxo de criação, né? Na verdade, assim, o que a gente tem que entender é que qualquer job, qualquer trabalho, né, que é solicitado por um cliente, por uma marca, ele começa de uma demanda específica e ele, a partir daí, ele vai criar vida ao longo desse fluxo para que se torne realidade de fato e seja entregue o trabalho que o cliente lá imaginou. Então, o fluxo de criação, o fluxo de trabalho, nada mais é que um processo, né, de criação que vai ser estabelecido como se fosse uma construção de uma casa. Você tem que começar pela fundação, você tem que construir as bases, subir as colunas. Não dá para colocar fiação antes de ter as paredes, por exemplo. Então, assim, tudo isso envolve um fluxo de criação dentro de uma agência e a gente, lógico, tem aspectos que são super importantes, né, que fazem com que o job saia direitinho, né? É muito importante esse fluxo, né? Sim, Matheus, é extremamente importante. Eu acho que também o entendimento dos porquês de cada coisa, né? Que nem os primeiros pilares ali, a demanda. Várias vezes pingam para a gente milhares de demandas. Preciso fazer uma campanha de um produto X, de um produto Y, ou uma campanha institucional, que seja. Primeiro ponto, o porquê dessa campanha, qual que é a necessidade, vamos entender e esmiuçar o máximo possível desses detalhes nessa primeira carga de demanda. Eu acho que é bem importante, porque muita gente pede algumas coisas sem ter todos os detalhes disponíveis para a gente fazer o melhor entendimento da demanda, sabe? Ou seja, a gente já acaba entrando no primeiro pilar, que primeiro pilar, né? A primeira etapa do fluxo criativo, que é a questão da demanda, né? O cliente tem que entender o que ele precisa, como o Marco falou. Entender o que ele precisa, ele vai bater na porta da agência e falar: preciso de um trabalho que produza tal e tal resultado, eu quero vender mais, eu quero expor minha marca. E a partir dessa demanda, a agência tem que entender, né, Bruno, o que está acontecendo com o cliente, e isso envolve vários aspectos, né? Exatamente. Não adianta você simplesmente receber ali
o briefing do cliente e você já passar para toda a equipe. Porque você precisa entender o que o cliente quer, você precisa entender se aquilo que ele está passando está certo, se está faltando alguma informação, se tem algum gargalo ali, se tem alguma informação que está solta, enfim. Você precisa entender, tá bem, conversar bem com ele ali para você estar bem situado com ele, com o que ele está precisando. E aí sim, depois que você faz esse entendimento, você, não, tá tudo ok, certinho, agora sim eu vou passar para dentro da agência. E aí é realmente quando começa a nascer o job, né? Então você faz uma reunião com a equipe da agência e fala, pessoal, o cliente está precisando disso, vamos sentar, vamos conversar quais são as melhores estratégias para a gente poder criar, como que é a melhor forma da gente poder dar vida a esse job. Ou seja, a gente recebe um briefing do cliente, né, via o setor de atendimento da agência. O pessoal de atendimento recebe, depura esse briefing, filtro, né? Faz um filtro, bate e rebate, tem muita pergunta sem resposta, tem muita resposta sem pergunta, e aí fica nesse negócio, né, até que chega num consenso, e aí o job ele não sai já pronto a partir dessa conversa, né? É que às vezes dá a impressão, não, passei agora, quando tá pronto? Tem uma etapa. Tem etapa, não é uma brincadeira da batata quente, sabe? Justamente ter que somar, vamos entender legal isso aqui, quais são as informações, quais são os gargalos, para depois a gente, com tudo compilado, o máximo de municiado de informação, e aí sim a gente vai para aquela segunda etapa, que o Matheus conhece muito bem, que é o planejamento, né, Matheus? Para a gente sim, compilei tudo aqui, agora entender, vamos agora para a segunda etapa, entendeu? Até para alinhar as expectativas, né? Tipo, para o cliente estar esperando receber um produto final ali, seja o que a gente está fazendo, né? E a gente está com o mesmo pensamento no mesmo produto final, porque às vezes se tem esse descompasso, a gente está pensando numa coisa, ele está pensando em outra coisa, a gente entrega essa outra coisa que para a gente estava correto, e na real foi um descompasso de informação e ele não vai ficar contente com o que a gente entregou, né? Eu imagino assim que quando vem o briefing, né, vamos supor o exemplo do prédio de novo, porque é mais fácil da gente entender exatamente. O cliente quer um prédio de 3 andares, ele quer sacada, enfim, dá todos os detalhes, e às vezes ele falou que passou todos os detalhes, mas às vezes ele fala que quer o prédio com uma coluna só. Às vezes acontece. E aí fica nesse debate até a gente expor quantas colunas são necessárias para que esse prédio fique em pé. Porque aí o briefing vem para o planejamento e se ele vem só com uma coluna, ele não vai sair, não vai ter como, porque a gente não vai conseguir planejar um prédio que pare de pé, entendeu? Então, é muito importante essa parte inicial, né? A gente volta nela e fica rebatendo. É o que dá nome ao projeto, o briefzinho, que é uma brincadeira com briefing até, e que realmente tem que ser cuidada muito com atenção por ambas as partes, agências e clientes. Então, cliente, quando você demandar alguma coisa, essa coisa vai ser questionada sim, e não é porque a gente está indo contra o que você deseja. Pelo contrário, a agência ela procura entender todos os pontos e encaixar essas colunas onde tem que ter coluna. A gente não precisa fazer 100 colunas para um projeto, lógico, mas a gente precisa ter no mínimo ali 3, 4 colunas, dando o exemplo do prédio, né? E aí vindo dessa etapa de demanda, né? Como o Bruno falou, vem para dentro da agência o projeto e aí a gente também debate aqui dentro. Ele não vai simplesmente, né, para o design, para a criação, para o texto, né? A gente tem esse debate, porque muitas vezes o briefing que vem, ele vem certinho, só que quando bate aqui dentro no planejamento, a gente identifica algumas falhas estruturais do negócio, e a gente tem que devolver isso daí, né, via atendimento, para, como o Gui falou, balizar o negócio ali, alinhar as expectativas e fazer a entrega do projeto de uma maneira correta, né? Então também tem essa parte, né? A gente vai e volta internamente também para entregar o melhor, né, para o cliente. Tem essa parte, e até já adiantando,
peço desculpas para alguns clientes, não queira ser chato, eu e o Bruno, a gente não é chato, gente, pelo amor de Deus. Eu sei que vários clientes nos escutam, é que justamente é ter a maior assertividade no trabalho, na campanha. Chega o briefing, como você falou, tem a demanda, cai no planejamento, dependendo de alguns dados que até o nosso cliente passou, ou por uma questão de correria e tal, realmente não batem ou não fazem sentido quando a gente pensa em toda a jornada, toda a construção de uma campanha ou de job, né? Porque aí, se a gente não tem as informações 100%, a pesquisa também não vai ser 100%, outras partes do processo de planejamento a gente começa a ver que não faz sentido. Vamos dar nível de exemplo, sei lá, um cliente X, um B2C, linha de geladeira, o cara tá querendo uma linha nova, esse é o meu produto, ticket médio tal, legal, vamos entender quem é esse mercado, quem são essas empresas, qual que é o produto, qual que é o target, como que é a jornada de compra desse produto, entendeu? Vamos fazer o benchmark com outras marcas, entender diferencial, o que que é bom, o que que é ruim. Então, assim, se a gente não tem toda uma demanda muito bem construída, a gente fica com falta de informação dentro dessa parte de planejamento que é de suma importância ali para performar. Entendeu? Tanto no B2B e no B2C. Só completando o que o Marco acabou de dizer, agora você imagina o job, né? Ele entra dentro da agência e aí passou o briefing certinho, o atendimento não entendeu muito bem o que o cliente quer e tal, passou isso para a agência. Esse fluxo de criação que a gente está falando, essas etapas que o job precisa passar para poder ser criado, cada etapa está correlata a outra. Um departamento depende do outro, né? Então, você imagina, se ele entrou errado, ele vai sair errado. Então, imagina a consequência disso. Você vai ter, obviamente, o job errado, mas você pode ter resultados péssimos, você não vai conseguir mensurar direito o resultado do seu job. Provavelmente também você pode criar um problema de relacionamento com o seu cliente, até a perda do próprio cliente. Então, enfim, um detalhezinho errado ali que entrou, ele vai sair errado e, pode trazer consequências muito graves para dentro da agência. E aí a gente tem essa parte de planejamento, né? Depois que a gente tirou essas dúvidas, tirou todas as questões, chegou numa conclusão de informações base para a gente conseguir construir qualquer planejamento, a gente debate internamente, entende qual que é o melhor caminho para se seguir de fato. Pode ser que seja o caminho que o cliente sugeriu, pode ser que a agência sugira outro caminho, pode ser que sejam caminhos somados ali e que gerem um melhor resultado. E em cima disso se cria um conceito do job ou da campanha, se cria todo o planejamento. Em cima dessas informações, a gente faz um planejamento prévio de mídia também, né? Que é muito... que a gente vai usar, né? Exatamente. Essas coisas. Tudo isso é planejado, é feito esse esqueleto, né, da campanha, esqueleto do job, para a partir daí a gente começar a executar qualquer coisa. Mas antes de executar qualquer coisa, esse planejamento prévio tem que ser aprovado com o cliente, porque muitas vezes vai envolver uma ação específica, um custo, uma mídia, e a gente tem que planejar isso daí em cima, a gente tem que executar, aliás, né, em cima de um planejamento prévio aprovado. Então, vamos lá. A gente teve a demanda, vou recapitular rapidinho. Teve a demanda. O cliente levantou a mão, preciso do job. Vai, se conversa com o cliente, se pega um briefing. Vai e volta no briefing, vai para planejamento, vai entender junto com a equipe o que deve ser feito, como deve ser feito e elabora uma proposta de trabalho com custos, com tempo de ação, com tempo de execução, né? Que muita cliente pergunta, mas e aí, quanto tempo vai levar? Aqui entra a parte do planejamento para entender quanto tempo essa demanda vai demorar para ser feita. Às vezes vai ser levantado o ponto de tipo, vai demorar muito para executar isso daqui que você quer. Será que não vale a pena a gente fazer outro caminho? Será que não é mais viável? Você quer mesmo esse tipo de trabalho? Então a gente vai conduzindo dessa maneira e propõe isso para o cliente, né? Aí é lógico que o cliente vai aprovar ou não, né? Aí a gente entra mais uma vez no debate saudável, mas
que às vezes dá uma aquecida de ânimos, mas faz parte do negócio, sempre pensando em otimizar a campanha, né? Sim, Matheus, é que muitas vezes o cliente ele entra na demanda até citando ou dando exemplos já do que ele quer, até de peças no meio do caminho, que pode ser várias, enfim. E aí a gente traz, baseado em pesquisa, planejamento, o que a gente quer como objetivo. Quem é aquele target ali? O que a gente espera da campanha? Vamos dar uma alterada aqui. A gente tem outras peças, outros formatos que a gente vai conseguir chegar nesse objetivo que vai performar melhor, entendeu? Porque, segundo dados de pesquisa, esse público nosso está nesses canais de comunicação, não nesses aqui. Então, a gente tenta trazer isso, aí o cliente entende, legal, entendi, então vamos reformular isso aí, pegar esse feedback de vocês, e aí sim a gente começa a desenhar, de fato, o projeto, a campanha, entendeu? E aí tem um ponto muito importante que eu queria trazer também, é que às vezes se tem uma percepção errada de alguns tipos de demandas, né? Em que sentido? Principalmente com relação a redes sociais, né? A gente não pode deixar de falar, rede social é amplamente usado hoje em dia, e é lógico que tem muita demanda de rede social. E, às vezes, pelo aspecto, né, que a gente até falou em outro episódio, pelo aspecto de ser um tipo de mídia rápida, você tá ali e toda hora tem gente postando alguma coisa, as pessoas acreditam que tudo tem que ser também para ontem e não pode perder o time. Só que a gente tem dois tipos de trabalhos em rede social. A gente tem um trabalho, vamos pôr assim, de estabelecer um posicionamento, aí eu não digo nem só de branding, mas um posicionamento às vezes de um produto, de mostrar características e etc, tá? Então vamos falar de um posicionamento de uma maneira mais abrangente. E a gente tem aquela ação de oportunidade, aconteceu alguma coisa e realmente aí eu tenho que ser rápido. O que acontece muito é que às vezes se confunde essas coisas. E às vezes um cronograma de ação para rede social que deveria durar 1 mês, 2, até 3 meses aí para firmar uma ideia, um conceito, para construir um brand, para construir um posicionamento, ele é confundido com uma coisa que tem que ser para ontem e tudo se atrapalha. Acho que as coisas têm que ser bem separadas, né? Assim, até para esclarecer esse ponto. Quando a gente tem uma oportunidade de ação, teve um evento, teve uma aparição, sei lá, em alguma coisa que você tem que aproveitar aquela oportunidade, um assunto que está em alta, que tem tudo a ver com o seu produto, beleza, vamos para a guerra, abriu aí a porteira, vamos trabalhar, vamos resolver isso para ontem. Agora, a comunicação como um todo, principalmente, aí eu abro parênteses, e são até perfis de clientes que a gente trabalha bastante, principalmente para clientes B2B, elas exigem mais planejamento. A gente tem que construir uma coisa um pouco mais sólida, um pouco mais pensada, onde uma coisa encaixa com a outra. Então, por isso, assim, aí eu reforço bastante essa parte aí, do planejamento de fato. Falo no dia a dia ali que a gente faz, até um pouco também quem está aí no planejamento, até falando de redes sociais ali, a Flávia que está nos assistindo aqui no off, mas ela também está ali no jogo, e aí a gente tenta fazer isso acontecer da melhor maneira possível, melhor integrada possível. Tem que ter muito cuidado com o que é para ontem. Não, mas é rede social, tem que ser rápido. Depende, vamos pensar, né? Senão entra no modelo de pastelaria mesmo. E aí você não consegue planejar nada, nada tem peso, fica tudo muito frouxo, né, eu acho. E acho que, sei lá, fica sem peso mesmo as coisas. Você não consegue passar o que você queria passar e só tá nessa parada de, porra, tudo instantâneo. Tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. E aí você não consegue realmente firmar uma ideia ou passar alguma coisa pra frente, né? Eu acho que isso é até um vício de mercado, né? Que a gente também tem que ter cuidado com isso. A gente, lógico, não pode ser também uma demanda que você vai demorar 1 mês para entregar e tal, lógico, mas a gente tem que ter um equilíbrio das coisas e saber onde tem que pesar. Né? Acho que depende também, lógico, de perfil de marca de cliente, cliente. Tem gente que é necessário uma comunicação mais rápida, mais ali ao vivo mesmo, em tempo real,
Que nem a gente já mencionou, você mencionou mesmo nos episódios atrás sobre a utilização do Twitter. É um canal que você precisa estar ali, mano, o tempo todo e as respostas são instantâneas. Alguém te marcou, você tem que estar ali respondendo. E para outros perfis não é o caso, né? Então a gente procura trabalhar de outra forma, uma maneira um pouco mais pensada, lógico, com planejamento, com tempo hábil de aplicar as coisas que a gente quer aplicar, para poder seguir da maneira que a gente pensou lá no início, né? E sim, nesse modelo pastelaria, como você falou, né? A gente até já citou em outros episódios anteriores, entra aquilo também que a gente já conversou, a qualidade cai também, entendeu? Então, pô, toda hora você tá fazendo um trabalho ali urgente de última hora, pô, você não tem um tempo hábil para você realmente planejar, fazer o conteúdo certinho, fazer a arte certinho, revisar, enfim, a qualidade vai cair. Sim, assim, eu posso estar muito defendendo aqui minha parte, né? Mas eu acredito que o planejamento, ele, cara, é 80% do negócio. Sim. Não digo de tempo em si, mas de importância. Porque se o planejamento, o briefing / planejamento tá certinho, o resto vai sair liso e vai dar certo, entendeu? Então, tem que prestar atenção aqui. Mas vamos seguir aqui o baile do fluxo aqui e e vamos em frente. Bom, passamos por demanda, passamos por planejamento, o cliente deu ok, deu joinha. Agora sim é a hora de começar a pôr a mão na massa, né? A gente aprovou isso daqui, certo? E aí a gente vai para a parte de criação em si. Com um planejamento bem estabelecido, né? Que a gente falou já da importância do planejamento, o que acontece é que a equipe de criação vai começar a trabalhar. Ele, com o briefing na mão, ele vai pegar certinho, planejado, preciso de X peças desse aspecto, vou comunicar com tal público, com tal região do país, com tal período, e aí a equipe de criação em cima disso vai entender, vai pesquisar ainda mais a questão de conceito, a questão de conceito assim, de conteúdo, né, de o que vai compor a comunicação ali de fato, vai criar esse conteúdo. E pelo menos assim, eu posso dizer aqui na Inside, eu acho que cada agência tem um modelo um pouco diferente, mas eu acho que no grosso deve ser similar. A partir da criação ali de um conteúdo, a gente tem o desenvolvimento de arte, que tem que estar em consonância com o conteúdo para conseguir traduzir o conteúdo da maneira correta, de acordo com o que foi concebido. Então, muitas vezes, a equipe de conteúdo em si, de texto ali, tem que trabalhar em conjunto com a arte, e a arte tem que entender muito bem o que aquilo quer dizer para conseguir traduzir aquilo numa informação clara, concisa, visualmente, né? Então, a gente cria todo esse conceito. Eu não vou ficar muito preso na parte de criação, porque eu acho que de criação, de diretor de arte, de advogado e de médico, todo mundo tem um pouquinho, então a gente não precisa explicar muito, mas eu tenho que abrir um parênteses. Uma coisa é o que você consegue fazer domesticamente. Outra coisa é o que o designer levou ali 4 anos estudando para fazer. Tem uma lógica, tem que ter uma lógica por trás disso. Então, arte foi pensada de uma maneira que tem que se entrega melhor aquela mensagem. Mesma coisa conteúdo. As agências têm profissionais que pensam em todos os aspectos. E às vezes, assim, a gente tem uma ideia mirabolante, mas sua ideia pode até ser legal, só que às vezes aquele ponto X, Y, Z tem que encaixar melhor, né, com o que é proposto, e às vezes você tem que abrir mão de algumas partes ali para entregar o melhor. Então, assim, confie no que está sendo entregue. Lógico, não perca seu senso de questionamento, né? Cliente, marcas, tem que questionar, tem que saber por que está acontecendo, e só que confia no que está sendo produzido, porque de alguma maneira aquilo foi produzido e pensado para entregar da melhor maneira possível para sua marca, né? Sim, Matheus, e até nessa parte criativa que você pontuou, realmente tem
milhares de criativos espalhados aí, e é um fato, né? E de vez em quando as pessoas pensam em coisas mirabolantes que eles até esquecem o budget que tem para fazer aquela campanha, entendeu? E aí, entre outros formatos, não é uma questão só de gosto, né? Pessoal, ou de um diretor, do cliente, ou nosso, mas sim baseado em tudo que a gente já passou, o que vai funcionar de fato, entendeu? Que, por exemplo, eu sou apaixonado por filmes publicitários, mas nem toda campanha, nem todo job precisa de um filme publicitário. Óbvio, se for uma coisa que a gente vai bater um ano, você precisa ter um filme full, um filme menor, uma landing page, ações de redes sociais. Legal, cabe. Agora, uma coisa que a gente vai trabalhar uma semana, precisa de um vídeo de 1 minuto full. Faz conta fazer todo esse investimento? É o que vai trazer o resultado, entendeu? E aí a gente também tem que lembrar uma parada, né? Você mencionou aí algumas peças, algum e-mail, filme e etc. Mas a gente também tem um outro lado que exige criação e que o criativo ele vai trabalhar muitas vezes em conjunto, que é a parte de mídia também. Que Oi, não, pode continuar. Eu vejo como uma parte de criação também. Porque você vai ter que elaborar, em cima de uma pesquisa, chamadas condizentes com aquele público, com o número de caracteres que a mídia exige. Então exige, né, um trabalho conjunto de mídia com criação ali também, né? Sim. Acho que quando a gente fala de anúncios também, se você for pegar, sei lá, Google Ads, por exemplo, for fazer um anúncio de pesquisa, tem uma criação ali também. Que tu tem que montar os copies, tem que ver as keywords que mais estão engajando, os termos que mais tem buscas, tem todas essas coisas aí que vão definir ali o formato, né, dessa peça ou do que for que a gente está comunicando ali. Então, sim, acho que faz parte, sim. Acho que principalmente em relação a formato, porque é ali que a gente também está vendo para onde que estão indo essas coisas. Então, é o que o Marco falou sobre o jeito que a gente fala num vídeo é de uma forma e o jeito que a gente tá falando, sei lá, num anúncio de revista, por mais que seja a mesma campanha, vamos supor, não é a mesma comunicação. Então, será que vale a pena esse assunto X aqui eu tratar nessa revista? Será que o pessoal vê essa revista? Por mais que fazer um vídeo. Conceito base criativo, né, que ele é o mesmo, só que aí realmente você tem modos de falar dependendo de canais, dependendo de entrega, você pode trazer para um público de fora, público para dentro, enfim. E aí, junto com mídia, esse conjunto dá certo. É isso, só reforça também aquilo que o Matheus trouxe, que a agência ela não cria nada por acaso, não cria nada do nada. Então, assim, tudo é pensado, é planejado, é pesquisado, e a agência ela tem profissionais de cada departamento ali especializado naquele assunto, com conhecimento próprio, para executar aquilo da melhor forma e oferecer a melhor proposta, o melhor jeito, a maneira ali de poder criar aquele job. Então, assim, não é nada por acaso. Tá tudo sendo pesquisado, tudo sendo pensado. Então, assim, não é... Estamos jogando no ventilador aqui ideias. Não é assim, entendeu? Então, realmente precisa ter esse bom senso de acreditar no trabalho da agência e ter esse equilíbrio, né? É muito importante. Eu acho que até voltando um pouquinho com o que o Marco falou sobre orçamento, eu acho que bate um pouco nisso também, né? O pessoal, eu quero isso aqui, puta, vamos fazer dessa forma, e às vezes a gente pega o orçamento e fala, pô, não vai dar para fazer dessa maneira, mas a gente pode fazer, alcançar até resultados melhores desse outro jeito, nesse outro caminho aqui, para te entregar uma coisa que é o que você tá querendo, mas talvez esse formato não seja o ideal, né? É isso. Aí a gente criou, vamos lá, né? A gente passou pela parte de criação. Uma coisa que, pelo menos aqui, a gente adota bastante, né? É a parte de aprovação interna antes de ir para o cliente. Então, antes de chegar na mão do cliente para aprovação dele, a gente dá uma revisada geral, entende ali qualidade, o que está certo, o que está errado, vê se está dentro do conceito, vê se está dentro do KV do cliente, né? Do key visual do cliente, enfim. A gente faz verificação de texto, faz verificação das fontes, do conteúdo, vê se está tudo certinho para que vá menos dor de cabeça possível para o cliente, né? A ideia é produzir já o material nessa etapa e entregar ele
pronto. A ideia é que não volte. Mas é lógico que aí a gente remete isso para aprovação do cliente. E aí a gente tem essa maravilhosa etapa que faz parte também do dia a dia, que aí a gente entra em alguns debates, né? Só para abrir um parênteses, não vamos tentar não alongar muito nesse assunto, mas aqui a gente percebe, eu acho, né? E aí vocês podem falar melhor, aqui a gente percebe se o briefing foi feito certo ou errado. Aí eu acho que é a hora da verdade, sabe? Ali, tipo, vai ou não vai? Vai provar. Tambores. Isso mesmo, Bruno. E aí um grande problema que eu vejo isso, de vez em quando, Matheus, é um descompasso no sentido que se perde um pouco, talvez, do que foi iniciado na demanda, lá na primeira etapa, como a gente falou no brief inicial, entendeu? E como você pontuou, a gente leva para o cliente, a gente volta o processo. Está fazendo sentido? Realmente foi o que foi demandado? Os dados, a pesquisa, esse é o caminho certo? E aí chega para o cliente para aprovação final, entendeu? E algumas coisas que eu acho que prejudicam um pouquinho esse processo, eu não estou, lógico, dando meus bois, que de vez em quando muito cliente fica um pouco no achismo, sabe? Mas relaxa, confia. Vai que vai dar certo, sabe? Vamos tocar o barco e vamos para frente, entendeu? Essa etapa aí é importante porque o feedback do cliente é o que vai determinar ali se tá certo, se vai para frente ou não vai. Então, pô, a gente gostou, pô, legal. A gente gostou pra caramba, bora botar pra rodar. Agora, se de repente você entrega pra ele, explica todo o conceito ali, enfim, toda a arte final, e aí você chega no dia seguinte pra agência com uma lista de refação, putz, aí o bicho pega. E aí é sempre uma dor de cabeça, né? Putz, por que voltou e etc, e volta. E aí a gente tem que lembrar uma coisa, que a gente trabalha com um fluxo. A gente falou lá no início. E aí quando o briefing veio errado lá atrás e foi executado errado e chega no ponto de voltar na hora da aprovação, isso aqui volta 3 casas para trás lá para a demanda. Porque a gente tem que rever tudo o que está acontecendo. Lógico, não estou falando de ajustes finos, tá? Não, tá perfeito, quero que troque uma palavrinha ou uma imagem. Isso daí é super normal, né? Uhum. É super normal mesmo, tranquilo. Agora, quando tem mudanças bruscas de rumo, é bem difícil, né? Porque a gente tem que voltar e aí vocês têm que explicar para o cliente que vai demorar mais um tempo para voltar essas casas. Porque não tem como, né? Porque por mais que a gente tenha um processo interno organizacional, um começo, meio e fim, não é uma fábrica de conceitos de ideia, né? Não é um modelo fordiano que em 1 minuto vai ter uma nova ideia, um novo conceito, volta 1 minuto. Não tem como, entendeu? Realmente é um processo árduo. Então, pessoal, vamos ficar preocupados nessa demanda inicial, brief certinho, objetivo claro. Porque realmente as refações são pequenos ajustes, não troca-se tudo, entendeu? Exatamente. A gente não pode pular essas etapas, a gente pode pular o fluxo. Então a gente tem que, de fato, manter como está na organização da agência. Então não tem essa de o job voltou, não, vamos fazer aqui de qualquer jeito, correndo, já passa para arte, depois da arte passa para revisão de texto. Não, vamos voltar, como o Matheus falou, 3, 4 casas para trás, vamos organizar tudo de novo. Tem que seguir o processo, senão novamente vai sair desorganizado, vai sair errado de novo e a chance de voltar pela segunda ou terceira vez é de certo que vai voltar, né? Se você faz desse jeito aí, sem voltar lá pro início, falar com o cliente de novo do tipo, isso aqui, vamos lá, por que você não quer? O que tá acontecendo? É certo que vai voltar e você vai ter que fazer de novo. Então se for para recomeçar, vamos recomeçar direito. E o Matheus falou, é um processo árduo, mas é super importante da parte do atendimento sempre estar reforçando isso com o cliente. Olha, tá certinho, não tá faltando nenhuma informação, beleza, vamos seguir. Porque se caso tiver um problema, a gente vai atrasar a entrega, porque vai ter que voltar, vai ter que passar por todo o processo de novo. Então, assim, sempre tá reforçando isso com ele, sempre tá lembrando, porque o cliente muitas vezes esquece, enfim. Mas é importante tá batendo nessa tecla até realmente entender e entrar no fluxo ideal.
vamos dizer assim, né? Vocês falando aqui, eu fiquei imaginando o fluxo como... Imagina uma linha de trem, aí o primeiro trem passando com uns 10 vagões, cada vagão é uma etapa do fluxo, e aí, beleza, o trem já saiu da partida dele, já tá andando aqui, ó, tem que trocar. Ferrou, não dá pra tirar o vagão do meio do negócio. E aí, não, mas vamos ajustar assim mesmo, andando. Aí eu já imaginei cara em cima do cavalo, tentando pular no trem. Só dá certo em filme, cara. Volta pra plataforma. Então. Nem sempre dá certo no filme também. Então. Tem que voltar lá pra estação. Vou voltar pra estação, então. Beleza, na próxima partida, vamos corrigir, vamos sair com o trem certinho, com a ordem dos vagões certinho, do jeito que tinha que ser. Porque senão... vai dar ruim, provavelmente. Provavelmente vai dar problema. Eu fiquei viajando aqui agora. É só no Velozes e Furiosos que dá certo. Aí, beleza. Bom, vamos lá. Passou a parte de aprovação do cliente. Falamos a parte ruim, né? Porque a parte boa, ela é suave. Aprovado. Vambora. Foi. Aprovou, a gente entra na parte de veiculação das coisas, né? Que é tão importante quanto as outras etapas, porque você tem um timing de veiculação, você tem que setar as configurações, né? Eu acho que tem algumas coisas, né? Acho que entender, assim, se tratando de redes sociais, entender os horários que a sua audiência costuma utilizar as redes, os dias da semana também são importantes, tudo para tentar otimizar aquela publicação ali. Pô, você publicar um negócio que, sei lá, 2 horas da manhã de um sábado que você sabe que ninguém ali... Você perdeu o post, entendeu? Pô, um trabalho do caramba que fez lá do início, às vezes tem uma refação no meio do caminho, tem que voltar tudo, puta trabalho, e meio que em vão, porque ninguém viu, porque ninguém acessou o negócio. Então, eu acho que é importante nesse sentido, né? De saber onde, quando, como você tá veiculando para tentar colher os melhores resultados possíveis, né? E até um ponto que antes de tudo isso, né, que assim, de vez em quando o cliente de fora, independente, a empresa e tal, ela acha que é relativamente simples, vai subir, vai publicar, mas várias campanhas, vários processos, a gente tem que, antes de tudo, né, configurar os pixels, toda a parte que vai grampear a campanha, rastrear a campanha para justamente poder melhorar. Não é só publicar, né? Dependendo do formato, você tem que fazer toda essa configuração para você ter os indicadores de melhoria e melhoria constante. Até para você fazer o que você falou, mudanças futuras ou durante o processo, você tem que estar vendo ou a utilização se fosse uma campanha um pouco maior, até a utilização de teste AB e tal, para você saber os rumos que é melhor você seguir com o conteúdo, com a peça que você tá lidando ali, né? Uhum. E até assim, vamos supor, falando de rede social, não, é só publicar. Vamos supor que sua marca está na rede, está no LinkedIn, está no Instagram, está no Facebook, está no TikTok. Cada lugar é um jeito de publicar, não existe... A gente já tentou, e aí se alguém aí que está assistindo tem alguma recomendação de fato de uma plataforma coringa, pode falar, porque a gente já tentou algumas plataformas, mas cada plataforma tem uma peculiaridade. Então não existe um agregador único que funcione super bem. Não dá para apostar com qualidade. Acho que não dá para você pensar pensar em uma solução para tudo, né? Acho que não é isso. Até porque, às vezes, uma situação, o mesmo conteúdo postado no mesmo horário, mesmo formato, em todas as redes, não tem o mesmo resultado, entendeu? Não tem o mesmo resultado. Pode ser que a sua audiência no Instagram seja muito mais ativa em um horário e muito menos em outro. E no Facebook o contrário, vamos supor, entendeu? Porque são usuários diferentes. Hoje, você para ver, é difícil uma galera que é assídua em todas as redes, entendeu? Alguém tem suas preferências. Eu gosto muito do Twitter e do Instagram. E as outras? As outras eu não uso, entendeu? Então, não é a mesma audiência, né? Então, a gente tem que estar atento ali em como agir em cada uma delas, porque por mais que seja tudo fã, tudo seguidor da sua marca, não necessariamente são os mesmos. São jornadas de consumo diferente do conteúdo, né? Horário, frequência, enfim. E isso tá falando de redes sociais, mas aí tem que pensar
revista, TV, tudo isso. E-mail. E-mail, tudo entra aí. Pô, quem gosta de receber gostaria de receber um e-mail sexta, 11 horas da noite. Eu nem vi. Quer contratar limite do seu cartão de crédito? Não, cara, não quero. Me enche o saco. Então, assim, tem que pensar e tem que se analisar. E essa etapa de veiculação, até o Marco já deu uma palhinha disso daí, emenda com a parte super importante, que é o acompanhamento dos resultados. A mensuração. E a mensuração deles para que quem está realizando, quem é o responsável da veiculação, dê reportes precisos do que deu certo e do que não deu certo. Porque não adianta você achar que tudo que você criar vai dar certo. Não é assim que funciona. Você cria 10 coisas para uma dar uma bombada. Então, assim, você tem que ir mensurando e direcionando a sua criação através dos resultados, horários e afins, né? Acho que até para quando vier uma demanda do próprio cliente mesmo e a gente olhar e falar, putz, a gente já tentou fazer isso, não funcionou tão bem dessa forma, e a gente poder ter um contra-argumento do tipo, não é tão legal, a gente mostrou esses dados para vocês, não é tão legal se a gente fizer essa outra coisa ou fizer dessa outra maneira, né? Acho que é a parte pós, né, do trampo que não é menos relevante, não. Pelo contrário, é o que vai guiar os próximos, talvez. E aí, só uma observação até, acho que é um assunto para um outro momento, né, mas eu acho que é relevante a gente falar isso, é que dependendo do seu objetivo, o indicador que vai aparecer pode ser positivo por um lado e negativo por um outro. Vamos supor, se você quer engajamento e você fizer um patrocinado com vários R$1.000, seu alcance vai lá em cima. Não vou detalhar agora esse assunto, a gente pode falar em outro momento. Seu alcance vai lá em cima e o engajamento vai cair por proporção. Não tem como. É isso, é o cálculo. Apesar de o número de pessoas engajadas com certeza ter subido. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os indicadores que a gente está coletando para não ter um falso positivo ou um falso negativo de algumas coisas. Né? Eu acho que não dá pra gente olhar e tem um número geralzão lá e você tomar ele como regra. Ele dentro do contexto daquela publicação ou impulsionamos, então é dentro do contexto de que usamos isso aqui como um anúncio patrocinado, porque senão, a gente se perde mesmo, entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos isso que você falou, tem que estar olhando o contexto todo de forma geral, de o porquê que isso está assim. Meu engajamento esse mês foi X%, e aí mês que vem é, sei lá, X menos 2% e o alcance está muito maior. Aí você olha o alcance, não, mas a gente está muito melhor. Pera, estamos mesmo melhor? Qual que é a ideia aqui, entendeu? Então, realmente, aprender a ler os dados, né? Não só, tem informação aqui, é isso. Por isso que você precisa contar com uma agência que pense nesse fluxo completo, porque com certeza a médio e longo prazo você vai obter um resultado super relevante para sua marca. Uma agência que pense desde a demanda até a entrega e depois da entrega continue pensando na sua marca, vendo os números e vendo o que pode ser feito. Porque aí sim você vai conseguir chegar onde você quer chegar com coerência, com força, com precisão e vai conseguir os resultados que você deseja realmente para sua empresa, para o seu negócio, não é? Bom, aí a gente encerra todo o fluxo aí. Vocês veem que tem bastante coisa, né? Tem. É uma etapa, o job ele segue todo um caminho, mas é super importante. E aí a gente consegue terminar aí a pauta do dia, mas eu queria saber se vocês têm alguma consideração quanto a tudo isso que a gente falou, algum ponto que vocês querem reforçar. Eu queria dar um reforço, Matheus, que até a sua parte aí, mas só como toque final pro pessoal, nosso ouvinte, nessa audiência, as empresas se atentarem, prestarem atenção no sentido de planejamento, entendeu? Porque eu acho que se a gente parar para ver a publicidade no geral, eu acho que não que ele ficou esquecido, mas talvez ele é um pouco menos valorizado se a gente fizer um comparativo quando, sei lá, uma grande indústria comprar uma grade de TV durante 3 meses no final de novela, nos anos 90. Era um baita planejamento. E voltava 10 vezes se tá certo, o público tal, porque é uma grana absurda. Então, assim, de fato tinha um planejamento muito mais a fundo no sentido de cuidado com o investimento, sabe? Legal. E talvez com o digital a gente consegue ter trocas mais rápidas.
muita empresa, muito cliente deixa um pouco esse planejamento mais a fundo, contando que pode trocar no meio do caminho. Então, pessoal, vamos prestar um planejamento que a agência vai investir mais tempo em melhorar do que já está bom, não arrumar o meio do caminho. Então, vamos pensar em performance aí, entendeu? Perfeito. Só completando o que o Marco trouxe aqui, perfeito também. Eu acho que é importante o cliente realmente entender como que funciona esse fluxo, porque muitas vezes, né, a própria agência que ele trabalha ali, ela não passa isso para ele, então ele não entende, ele não sabe, não é conhecimento dele ali, entendeu? E aí ele pede as coisas desesperadamente, achando que elas funcionam de uma certa forma, como na real elas funcionam de uma forma diferente. Então é importante, a gente, né, só repassou aqui de uma forma bem resumida, mas cada etapa aqui tem a sua importância, cada etapa aqui tem, enfim, a sua relevância no processo criativo aqui. Então é muito importante a gente respeitar esse fluxo, a gente entender isso, passar isso para o cliente e deixar as coisas sempre muito bem explicadas, francas ali, para a gente não ter nenhum gargalo ali, nenhum desentendimento. E como vocês falaram agora no final, o cliente, apesar de toda essa correria aqui, ele vai querer resultados. Então a gente tem que, de fato, ser transparente, tem que levar esses resultados para que o cliente possa crescer, possa continuar com o trabalho com a agência, possa, né, criar um relacionamento aí de parceria. Enfim, realmente a gente ter resultados bacanas aí. Acho que até para empresas que não contam com um parceiro como a Inside, né, uma agência ali trabalhando junto, tentar adotar esse fluxo. Porque por mais que você não tenha uma agência, eu duvido que você não tenha serviço nenhum de marketing dentro da sua empresa. Então, tentar aplicar essas coisas lá dentro, porque é o que você falou mesmo. Tipo, se você deixa tudo solto ali, você se perde mais, as coisas não andam. Então, até internamente, se você não conta com um parceiro, tente fazer, né? Tente aplicar isso aí. É isso aí, pessoal. Bom, entendidos do fluxo? Vamos lá. Gente, adote esse fluxo, como o Gui falou. Adote internamente, adote com a sua agência. Se sua agência não faz, você mesmo deveria cobrar esse fluxo. Não aproveite que ela está te atendendo ali a toque de caixa, porque talvez você esteja tomando algum prejuízo com isso a médio e longo prazo. Então, cobre da sua agência que tem esse fluxo. Agências, adotem esse fluxo com os seus clientes. Não toque as coisas, não faça as coisas em toque de caixa, porque eu tenho certeza que as marcas como um todo se beneficiam disso, né? Bom, é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um episódio de Briefzinho. E se você precisa de uma agência, pode contar com a Inside também. É isso aí. Hoje sem blusas de jabá. Mas é isso aí. Estamos encerrando mais um episódio. Deixa seu like, deixa seu comentário, deixa sua dúvida, sua sugestão. E tamo junto. Vamos até o próximo episódio. Valeu!